Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Comigo na bancada o jornalista Ulisses Aes. Nossos convidados de hoje, eles que foram eleitos e vão começar a atuar na política a partir de janeiro. O prefeito eleito lá de Santo Antônio de Goiás, aqui na Grande Goiânia, Frederico Marques, ele é do PTB, e também o vereador eleito aqui em Goiânia, Wellington Peixoto, do PSB. Vamos começar cumprimentando o prefeito eleito lá de Santo Antônio de Goiás, Frederico Marques. Muito boa noite, é um prazer recebê-lo aqui, Frederico. Boa noite, eu gostaria de cumprimentar todos os telespectadores deste programa, saudar aqui nosso jornalista Ulisses. Obrigado. Agradecer também pelo convite, né, ao jornalista João Silvestre, cumprimentar também a nossa mesa, o vereador eleito em Goiânia, Wellington Peixoto. Pois é, e o Wellington Peixoto, ele também está começando na política, é irmão do Bruno Peixoto, deputado estadual. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, vereador. Boa noite, João Silvestre, Ulisses Aes, Boa noite. Prefeito Frederico. Boa noite. E boa noite a você, telespectador. É um prazer estarmos aqui. Eu agradeço muito o convite. Boa noite, Ulisses. Boa noite especial para você, João Silvestre, também para os nossos telespectadores, para o prefeito Frederico Marques e também para o vereador Wellington Peixoto. Tá certo, vamos começar falando um pouco lá de Santo Antônio, aqui da nossa Grande Goiânia. Tem 30 quilômetros daqui de Goiânia até lá. Quer dizer, se considerarmos ali a saída de Goiânia até lá, é menos, né? Sim, Silvestre. Santo Antônio de Goiás se encontra na região metropolitana. Está muito próximo da capital, a apenas 16 quilômetros, passando pelo campus 2 da UFG. Então a nossa cidade realmente faz parte da grande região, da Grande Goiânia, da região metropolitana. Prefeito, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é prefeito eleito, vai assumir agora a partir de janeiro. Por que quase ninguém ouve falar de Santo Antônio? Geralmente se fala em Senador Canedo, Trindade, Aparecida de Goiânia, não é? Geralmente as cidades consideradas, vamos dizer assim, muitos não consideram mais cidades problemas. Santo Antônio de Goiás não tem esses problemas, geralmente, que essas grandes cidades, essas cidades que fazem parte da região metropolitana de Goiânia têm? Exatamente. Santo Antônio de Goiás é uma cidade ainda muito pequena, com apenas 7 mil habitantes. Porém, uma cidade que se encontra numa região bastante estratégica, muito próxima da capital. E com certeza estará despertando os interesses de novos investidores, de novas famílias, novas pessoas que estarão com certeza investindo na nossa cidade. Então, nós queremos promover este crescimento, o desenvolvimento da nossa região. Mas lá não tem esses problemas que nós sentimos aqui na grande cidade ainda, ou seja, violência ao extremo, o trânsito extremamente caótico, aquelas coisas assim? Não, com certeza. Santo Antônio de Goiás ainda tem, né, um aspecto de cidade, ainda conserva um aspecto de cidade interiorana, uma cidade pacata, uma cidade calma. Porém, nós temos que nos preocupar com políticas públicas voltadas para o crescimento ordenado, o crescimento com desenvolvimento social, para que não tenhamos esse tipo de problema. Bom, pelo pouco que eu te conheço agora, está chegando na política, foi eleito e jovem ainda, né? Você tem um mundo aí pela frente, com 30 e poucos anos de idade, você tem muito a dar lá para Santo Antônio de Goiás. Agora, um dos seus projetos era divulgar a cidade, fazer com que a cidade receba também mais investimento? Exatamente. Nós temos como forma de divulgar a nossa região, aproveitando a cultura e o folclore. Hoje, Santo Antônio de Goiás tem uma das mais organizadas festas de folias de reis. Então, nós temos condições de implementar este evento e fazer com que as pessoas conheçam a nossa cidade através deste evento, que contempla não só a cultura, mas também a religiosidade e a gastronomia. Então, através desses eventos, nós podemos divulgar a nossa cidade. Um dos fatores importantes que nós estamos sentindo aqui na Grande Goiânia é que todas as cidades estão construindo polos industriais. Isso tem sido um grande atrativo. Depois que a cidade aqui a saída ali para Itaberaí, Goianira, né, começou com o polo industrial, a cidade teve uma explosão na área da construção civil, tem crescido muito. É possível, é viável também criar um polo industrial ali naquela região? Sim, com certeza. A criação de um polo industrial é de extrema importância
devido à demanda que nós temos. Hoje, 50% da comunidade se desloca para Goiânia em busca de trabalho. Então, a criação do polo industrial tem, com certeza, uma necessidade muito grande para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável, criando emprego, gerando renda e promovendo o crescimento na nossa cidade. Prefeito, quando coloca que a população é de 7 mil pessoas, dá essa ideia de uma cidade muito pequena. O senhor sabe quantas ruas tem Santo Antônio de Goiás? Santo Antônio de Goiás conta hoje com aproximadamente 60 ruas. Ruas, avenidas, tudo? Entre ruas e avenidas. Pavimentadas? Pavimentadas, nós temos um levantamento que gira em torno de 50% das ruas são pavimentadas. É isso que o senhor vai ter que trabalhar também com o asfalto lá no município. Exatamente. Nós temos uma demanda muito grande por asfalto. Temos ainda 2 grandes bairros que ainda não têm essa infraestrutura. Transporte coletivo é problema no município? Existe transporte coletivo? Sim, existe o transporte coletivo que faz a ligação do município com a Grande Goiânia. E nós temos muitos problemas devido a essa necessidade da busca pelo emprego. Hoje, nós acreditamos que 2.500 pessoas se deslocam todos os dias no transporte coletivo. E isso é, com certeza, um grande problema que nós temos que resolver urgente. É um problema sério, realmente é o problema do transporte coletivo na Grande Goiânia. Agora, aquela sua região, ela é ligada praticamente por uma ponte ali do balneário Meia Ponte, que ligando ao principal centro. Vai ter inclusive a construção de um grande shopping aqui na região. Seria possível fazer novos caminhos para ir até Santo Antônio, já que ou é ali ou você tem que passar pelo Goiânia 2, né? Praticamente são 2 pontes ali. Isso tem atrapalhado vocês? O desenvolvimento, o crescimento daquela região sul? Silvestre, eu acredito que não. Realmente nós temos um único acesso através da ponte que passa pelo rio Meia Ponte. Mas talvez esse problema não seja um entrave para o crescimento. Nós entendemos que o shopping, que esse desenvolvimento na região norte de Goiânia vai impulsionar a economia e vai com certeza refletir de forma positiva na economia da nossa cidade, porque vai sim, com certeza, gerar muitos empregos de forma direta em nosso município. Então, o acesso é realmente pela ponte do rio Meia Ponte, que liga o setor balneário Meia Ponte até a nossa cidade. Aquela avenida que liga ali, vai ali para a região do Goiânia 2, ainda não foi duplicada não, né? Ali é só uma só. É uma pista só ali que atravessa? Pista única. Pista única, sim, né? Isso vai ser uma necessidade o senhor colocou, muito breve. É um município pequeno. Como é que tem sido, por exemplo, a atenção do governo do estado, até do governo federal, em relação a Santo Antônio de Goiás? Ou seja, é aquela situação de, às vezes, não conseguir recursos, ou seja, geralmente essas administrações, essas gestões não estão voltadas para o município, ou o senhor acha que o município, até hoje, tem conseguido, vamos dizer assim, esse apoio por parte desses 2 governos, do governo do estado e do governo da União também, do governo federal? Então, realmente, nós temos uma necessidade de desenvolver políticas cooperadas. A proximidade de Santo Antônio de Goiás com a capital e a proximidade também com o Palácio das Esmeraldas é com certeza um fator importante, porque a nossa cidade tem condições de desenvolver, tem uma estrutura, uma posição geográfica bastante favorável e com certeza através de parcerias com o governo do estado de Goiás, de parcerias com o governo municipal, e através de convênios com o governo federal, através de emendas, nós estaremos desenvolvendo o nosso município, porque teremos condições de investir. O atual prefeito lá é do seu partido? Da base do governador também? O atual prefeito é do PR. Faz parte da base do Faz governo. parte da base aliada do governo. Ele não deu aquele respaldo necessário para a cidade na administração atual? Porque Santo Antônio, igual o Ulisses falou, praticamente, nós aqui de Goiânia, a maioria da população não conhece Santo Antônio de Goiás, né? Fala-se pouco no município, apesar de estar aí colado a Goiânia. Então, apesar de estar tão próximo de Goiânia, eu acredito, Ulisses, que nesse aspecto a atual gestão pecou. Nós não aproveitamos a posição estratégica que a nossa cidade tem. Nós temos um exemplo maravilhoso, que é o caso de Nova Veneza, que é uma cidade a 16 quilômetros de Santo Antônio e que contempla
tem uma visão muito mais ampla do que a nossa cidade. Tem um reconhecimento, talvez por políticas públicas voltadas para o turismo, por eventos também. Eu concordo com o senhor. Agora eu acho o seguinte, eu acho que o senhor como gestor, o senhor vai ter que começar a ter essa visão também, porque pega Nova Veneza. Nova Veneza é uma cidade conhecida hoje como, vamos dizer, um pedaço da Itália no estado de Goiás, ou seja, tem um trabalho muito grande em relação à gastronomia, à cultura italiana. Leva isso assim, por exemplo, assim, realiza um festival ali anual que reúne diversas pessoas, inclusive de outros estados. Então, quando se fala em Santo Antônio de Goiás, qual que é a visão que se tem? Não se tem nada. O senhor colocou aqui que existe essa famosa folia de reis. Eu não sei, por exemplo, no estado de Goiás existem vários outros municípios também que trabalham com essa cultura da folia de reis. Catalão é um desses exemplos. Então é necessário que o município se caracterize para que consiga fazer com que o turista realmente conheça a cidade e o próprio estado de Goiás, o goiano, conheça a cidade. Frederico, daqui a pouco nós vamos voltar a esse assunto, também vamos conversar com o Wellington, o Wellington Peixoto, que foi eleito vereador aqui na capital do estado de Goiás. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando com o prefeito eleito de Santo Antônio de Goiás, Frederico Marques. Ele é do PTB de Jovair Arantes, PTB que faz parte do governo do estado de Goiás, da base aliada. E também vamos conversar com o Wellington Peixoto do PSB, ele que obteve 5.358 votos. Mas eu vou voltar só mais um pouquinho em Santo Antônio da Descoberta, depois nós vamos conversar um pouquinho de Goiás, desculpa, né? É porque é parecido o nome, mas Santo Antônio é sempre o nosso santo. Santo Antônio de Goiás está aqui próximo à Grande Goiânia, faz parte aqui da bacia do Meia Ponte, né? E o Ulisses questionava essa questão da divulgação, né, Ulisses? Eu acho importante que você agora, pelo que a gente está percebendo, você está muito preocupado em fazer com que Santo Antônio de Goiás venha se alavancar, venha aparecer. E uma das melhores maneiras é fazer uma grande divulgação lá na cidade de Santo Antônio de Goiás. O que você pretende fazer de imediato para começar a botar Santo Antônio de Goiás na mídia, no meio, e começar a alavancar o progresso da cidade? Santo Antônio de Goiás tem a honra de ter como vizinha a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E nós temos uma preocupação com o nosso perímetro urbano. E eu tenho um grande projeto que é a revitalização deste perímetro urbano, para que o viajante, para que a pessoa que trafegue por esta rodovia, pela GO 462, desperte o interesse de conhecer a nossa cidade. Para isso, temos que preparar o nosso município. A nossa cidade hoje tem uma deficiência muito grande de infraestrutura e nós temos que investir na infraestrutura urbana, temos que trabalhar o plano urbanístico, investir em praças, investir numa limpeza pública adequada, no ajardinamento das ilhas, para que o visitante tenha mais prazer, encontre ali na nossa cidade uma referência de cidade limpa e se sinta realmente em casa, se sinta naquela cidade pacata, tranquila, uma cidade boa, uma cidade anfitriã mesmo. Agora, essa rodovia GO 462, ela pode ser usada também como uma alternativa para, por exemplo, você vai para Nova Veneza, congestionamento ali naquela rodovia. Você vai para outras regiões, tem congestionamento. A 462, ela pode ser usada como alternativa ou também já tem congestionamento aí nos finais de semana? Não, atualmente nós não temos problemas de congestionamento. É uma rodovia muito tranquila, que dá acesso à cidade de Nova Veneza, que por outras vias você pode também ter acesso a Nerópolis, Damolândia, também acesso a Brasa Brandes. Então, é realmente uma rodovia interessante, com a paisagem extremamente deslumbrante, aonde o visitante pode contemplar uma vista, uma natureza, realmente ainda uma grande paisagem. Eu até indico, bem conservada? Bem conservada. Atualmente nós temos problemas com asfalto, mas eu estive na GETOP, visitei o presidente da GETOP e ele me garantiu que esta rodovia estará sendo revitalizada nos próximos dias.
Tá certo, nós vamos fazer uma pausazinha aqui com o prefeito eleito lá de Santo Antônio de Goiás, o Frederico. Vamos conversar um pouco com o Wellington Peixoto, ele é do PSB, 5.358 votos. Não foi mole não, hein? Foi muito voto. Eleito, tranquilo, ou dependeu do quociente eleitoral? Não, fomos eleitos com uma boa quantidade, então ainda teve mais, fizemos 5, fomos o quarto na nossa coligação, mas o trabalho foi bem feito. Peguei um trabalho já do Bruno como vereador. Não é que as pessoas ligam muito, você depende do Bruno, não. Eu ia fazer essa pergunta para o senhor. O senhor foi eleito nas costas do Bruno Peixoto ou o senhor teve o voo próprio do senhor? O senhor já tem um trabalho assim já? Então, eu sempre acompanhei o Bruno nos trabalhos dele. Há 2 anos eu larguei as empresas, deixei com a família. Então, comecei a acompanhar o Bruno nos projetos sociais, todos os bairros. O Bruno sempre fez aquela ação social, eu sempre estive presente. Então, eu participei muito também. Certo. Trabalhamos muito. Claro, não dá para esconder o trabalho do Bruno. Influenciou muito na nossa campanha, ainda mais num período ruim que a gente passou esse ano, ruim para a política. Então, o trabalho dele influenciou sim. E eu tenho orgulho disso. Muitas pessoas acham que eu tenho vergonha. Você foi eleito por causa do seu irmão. Não. Ele me ajudou, como meu pai também ajudou, que já foi vereador em 78. Então, o trabalho do meu pai, o trabalho do Bruno, influenciou na nossa campanha. Mas tivemos o nosso, fizemos uma campanha. Meu pai até brinca, foi 3 em 1. Cada um foi para um lado. Mas, por exemplo, você é daquele, por exemplo, político, vamos dizer, cristão novo, é daquele político que gosta da política ou está apenas para dar mais, vamos dizer assim, quantidade, ou seja, mais número para a família Peixoto? Não, eu gosto muito da política. Eu nasci num berço político, então a gente começa a apaixonar, tomei gosto da política. Todas as campanhas do Bruno, eu sempre trabalhei nos bastidores, mas sempre estive ao lado dele. Eu tomava conta da prestação de conta, da parte financeira, e quando ele saiu para deputado, eu fui mais para frente, comecei a fazer reuniões, e as pessoas cobravam isso de mim. Falavam, você devia entrar para a política. Então, fizemos esse trabalho durante 2 anos, e Deus abençoou a nossa campanha, e fomos eleitos esse ano. Até porque o Bruno Peixoto, que é amigo da gente, que já veio várias vezes aqui no programa, o seu pai também, Sebastião Peixoto, é meu amigo de muitos anos, a gente conhece a trajetória política dos dois e são pessoas que têm realmente o respaldo, o respeito da população, têm conquistado sucesso no que faz e o Bruno é um deputado bastante atuante. E é mais do que natural que quando ele deixa vem a sequência, né? O Jovair Arantes também do PTB elegeu o filho dele, entrou aí como deputado estadual. O Bruno, eleito deputado estadual, colocou o irmão aí também na luta e é uma herança política. Agora, para a próxima eleição já vai subir mais um degrau, o Bruno para federal, você para deputado estadual ou por enquanto vão aguardar? Não, vamos fazer um trabalho, vamos trabalhar durante esses 4 anos. Acho que o Bruno vai para a reeleição para deputado estadual e eu vou continuar como vereador. Tá certo. Além de você, o Pedro Azulim, quem mais do PSB? PSB foi o Azulim e eu também. Aí nós fizemos a coligação com o PRTB, que foi o Charles Bento e o Fábio. E o Paulinho Graus do PDT. Posso apertar ele, né, Ulisses? Pode ele apertar. É jovem, tem que estar apertar assim, também. Né? Você está no partido do Júnior do Friboi. Júnior do Friboi. Né? E que é o PSB. E o seu irmão é do PMDB. Se o Júnior do Friboi for para o lado do Marconi, como é que vai ficar essa história? O Bruno, você vai separar do Bruno politicamente? Não, a tendência é o Júnior do Friboi caminhar ao lado do PMDB. Eu acho que tem que fazer uma composição, ainda mais nesse período. Eu acho que a oposição hoje tem que unir. Se não unir as forças, vai ficar mais complicado ainda. Então, acredito em que o PMDB e o PSB vão caminhar lado a lado. Certo. Inclusive, um dos motivos de eu estar no PSB foi isso, a questão do meu irmão. Porque as pessoas, se eu fosse para o PMDB, eu seria mais uma no PMDB. Então, a gente tinha que desvincular isso. E eu quero crescer politicamente, não como irmão do Bruno, mas sim como Wellington Peixoto. Pois então, é aquela pergunta que eu fiz no início. O senhor não vai ficar nas costas, ou seja, é aquela coisa. Queira ou não queira, o senhor teve uma força grande do Bruno Peixoto, todos nós sabemos. É um político de categoria, ou seja, político conhecido. Tanto é que pleiteou ser candidato a prefeito de Goiânia, ou seja, tem um voo próprio dele, todos já sabem. É jovem, não é? É adepto às redes sociais, ou seja, não é aquele político arcaico, antigo. Não é? Então, o senhor, como, vamos dizer assim, um político que entrou na política agora, ou seja, foi eleito, o senhor não vai ficar, por exemplo, assim, naquela coisa, eu vou primeiro ouvir o Bruno Peixoto para depois tomar minhas decisões, não. O senhor vai ter o voo próprio do senhor também. Sim, eu pretendo
Claro que eu vou pegar uma experiência com ele, eu acho que isso é importante, discutirmos alguns projetos, tanto que eu fazia isso já com ele. Os projetos dele na Câmara, projetos como deputado estadual, eu sempre participei. Quer dizer, você já está levando a experiência. Sim, a gente sempre teve um consenso em família, mas as minhas decisões, claro, vou pegar ideias deles, mas a decisão é minha. Certo. Então eu quero voar sozinho, como você mesmo disse. Essa eleição eu fui eleito assim como um irmão do Bruno Peixoto. Daqui 4 anos eu tenho que ser reeleito, se Deus quiser. Pode ser que ele seja considerado o irmão do Wellington Peixoto. Vamos fazer esse trabalho para que possamos ser reconhecidos como um bom vereador, um vereador que vai dar continuidade a um bom trabalho. Agora, qual a sua meta? Você prometeu durante a sua campanha, você teve seu mote, você teve seu projeto, seu mote de campanha, você trabalhou em cima de quê? Mais na geração de empregos. A gente tem que fazer mais criação de empregos, um polo industrial que já passou da hora de Goiânia ter. Como vocês discutiram sobre Santo Antônio, que precisa de um polo industrial, Goiânia também precisa. Nós temos que ter mais gerações de emprego e qualificação dos jovens. Hoje a gente sabe que tem muita vaga no mercado de trabalho, mas as pessoas não estão qualificadas, então a gente tem que qualificar também. O senhor falou certo, Goiânia não tem essa vocação, ou seja, é uma capital, vamos dizer assim, é a capital de prestação de serviço. Mas ela não tem essa vocação para a instalação de indústria. Todas as vezes que parece que uma indústria vem para cá, fala, não, vamos para Aparecida porque lá já tem um espaço, vamos para Anápolis porque lá já tem um espaço. E esses 2 municípios parece que tomaram praticamente quase todas as indústrias, não somente de Goiânia, mas, por exemplo, de todo o estado. O senhor acha que é capaz de concentrar indústrias numa capital como Goiânia, ou seja, totalmente loteado, ou seja, não tem espaço mais? Eu acredito que sim. Inclusive eu estive andando agora, semana passada, em Goiânia. Região Norte, tem muita área lá na região, claro, tem muito manancial lá, tem que tomar cuidado. E na região Leste também tem. Dá para fazer esse trabalho, eu acho que acredito que tem que ser feito esse trabalho. Tá certo, mas eu acho que Goiânia, apesar do vereador, o vereador tem muita vontade de trabalhar, mas muitas vezes barra no poder forte do executivo. A gente sabe que as boas ideias dos vereadores nem sempre são acatadas aí pelo executivo. Mas nós vamos discutir isso daqui a pouco, depois do intervalo comercial, quando estaremos de volta aqui conversando com o Wellington Peixoto e também com Frederico Marques, ele que é prefeito eleito lá da cidade de Santo Antônio de Goiás. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos falando sobre política e para falar de política, o Wellington Peixoto, vereador eleito do PSB aqui da capital do estado de Goiás e o prefeito eleito de Santo Antônio de Goiás, Frederico Marques. Wellington, ainda vamos voltar àquele assunto que nós estávamos discutindo aqui no segundo bloco. Acontece que o vereador às vezes tem muitas ideias, mas não consegue que o executivo acate as ideias e transforme os seus projetos, inclusive, em ações, né? A política mudou muito. Antigamente toda obra tinha lá o nome do vereador, o nome do prefeito. Infelizmente hoje as coisas mudaram. O que você e também o Pedro Azulim, que é do PSB, e mais a sua base aliada, pode contribuir para a criação desse polo industrial? Já tem um projeto, tem uma ideia para levar para o prefeito? A ideia, assim, por enquanto ainda não está no papel. Sim, mesmo porque você ainda nem é vereador, né? Ainda não, mas eu estive conversando com alguns vereadores. A gente não pode, o vereador não pode fazer projetos que gerem despesa para a prefeitura, mas a gente pode fazer um projeto autorizativo para que se construa um polo industrial. Então isso é importante. Mas a união dos vereadores junto ao prefeito, isso aí tem força. E o prefeito pode acatar, eu acho que é uma vontade do prefeito também, fazer esse polo industrial. Engraçado, quando se fala em prefeitura de Goiânia, eu vejo uma coisa diferente, porque a prefeitura de um município, por exemplo, assim, do interior, parece que há uma compactação em relação às ideias. Ou seja, quando você joga uma ideia, a população, aquilo ali já foi auscultado em relação à população, a população falou assim, não, nós queremos realmente isso. Então, faça o projeto, a prefeitura geralmente consegue, através de apoio, às vezes até do próprio executivo estadual. Agora, quando se fala de Goiânia, parece que cada vereador está assim com uma cabeça em um determinado lugar. O senhor acha que é possível realmente essa unificação dos vereadores de Goiânia para um polo industrial na capital? Eu acredito que sim. Tivemos uma reunião já ao menos com o nosso grupo, com a nossa coligação, e todos falaram que
pretende sim cobrar do prefeito um polo industrial. Agora, com os outros vereadores não conversei, mas é um fato, um projeto importante que os vereadores, eu acredito que não vai ter oposição, eu acho que vão apostar nesse polo industrial. Até mesmo os vereadores de oposição vão votar a favor desse projeto autorizativo para a criação do polo industrial. Então, Frederico Marques, Santo Antônio do Descoberto, está mais fácil, porque o senhor vai ser o executivo lá, né? Vai ser já Santo Antônio de Goiás, desculpa, o Santo Antônio Descoberto toda hora aparece aqui, né? O problema é esse. É esse o desafio. É esse o desafio, é botar o Santo Antônio de Goiás na boca do povo. Deixa eu fazer uma pergunta, João, outra te interromper. O senhor não acha, por exemplo, que isso é ruim? Por exemplo, num estado ter duas cidades com o mesmo nome? Santo Antônio, só muda o Descoberto aí, mas geralmente Santo Antônio e Santo Antônio. São três? Santo Antônio. Você não acha que isso tira, até enfraquece também um pouquinho a força de Santo Antônio? Talvez seja por isso que poucas pessoas não conheçam Santo Antônio de Goiás e conheçam Santo Antônio Descoberto, que inclusive parece que lá é feita a festa de Moquém, não é lá? Niquelândia. Niquelândia? Aquela região ali, não é? Isso aí é Santo Antônio Descoberto, é lá na região do entorno, né? Exato. Parece que é por lá. Eu acredito que o nome Santo Antônio de Goiás, Santo Antônio da Barra e Santo Antônio do Descoberto. Isso, três nomes. Realmente, são três nomes praticamente idênticos, né? E que realmente confundem a cabeça das pessoas. Nós temos esse desafio de valorizar o nosso município, de ressaltar a importância da nossa cidade e valorizar a nossa comunidade, a nossa população, atraindo investimentos, atraindo visitantes e promovendo eventos de grande porte, né? Como eu me referi agora há pouco sobre a festa da Folia de Reis, nós temos também a festa da Quermesse, que se dá a partir do dia 30 de maio até o dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio de Goiás. Então nós temos um grande projeto de implementar essa festa em parceria com a Igreja Católica para fazermos deste grande evento um evento conceituado, uma festa realmente que atraia cada vez mais visitantes, mais pessoas. Agora, prefeito, todas as cidades hoje, praticamente todas as cidades do Brasil, não é de Goiás não, os prefeitos estão com os pires nas mãos aí, pedindo dinheiro, não estão dando conta de fechar as contas. A sua cidade, pela população do IBGE, é bem menor, tem pouco mais de 4 mil habitantes, né? A arrecadação sua deve ser pequena lá. Assim, como é que está a situação da cidade? Você vai pegar uma cidade mais ou menos equilibrada, a situação financeira do município? A situação financeira é realmente preocupante. Nós temos que tomar medidas sérias no que diz respeito à arrecadação, no que diz respeito à fuga de arrecadação também. Nós temos que fazer uma reforma administrativa de modo que a prefeitura tenha condições de administrar não só com a receita local, mas também com a receita de FPM. Hoje nós temos um grande problema. A nossa cidade ainda tem a participação de 0,6 no FPM. Nós temos que atingir 10 mil habitantes para termos a participação no bolo do Fundo de Participação dos Municípios de 0,8. Então, hoje, nós temos uma população que é quase 8 mil habitantes, porém com a participação no FPM de uma cidadezinha de 2, 3 mil habitantes. Para aumentar essa população para 10 mil? Dinheiro é muito pouco. Exatamente, nós temos uma escassez de dinheiro. Portanto, o prefeito tem que administrar com seriedade, com criatividade, obedecer a legislação. A fonte de renda lá do município? A principal fonte de renda do nosso município está na agricultura. Na agricultura. E nós temos a Embrapa, que é uma empresa parceira do nosso município. Temos os produtores rurais. O comércio ainda é muito incipiente. O comércio local ainda é muito pequeno. E com certeza, sendo implementado através da criação do polo industrial, nós estaremos criando uma arrecadação, gerando uma arrecadação mais forte, capaz de suportar as despesas do nosso município. Agora, interessante é isso, porque a população tem que aumentar para incentivar o comércio, né? A população aumentando, você ainda demora aí pelo menos um ano e meio, 2 anos, para poder aumentar a sua participação no Fundo de Participação dos Municípios, que é a FPM. Agora, já pode começar a atuar em cima disso, né? Porque você já tem uma
uma população de quase 8 mil habitantes, como é que você faria para ver se consegue enquadrar o município com uma verba maior? Tem que fazer uma gestão junto à Assembleia Legislativa? O que você tem que fazer? Tem que fazer um projeto e também pedir uma recontagem, né, uma espécie, um censo, para que a gente tenha esse enquadramento, para que o município possa participar com 1,8. Certo. Nós temos que atingir esse número de 10 mil habitantes, ultrapassar ele. Como está próximo de Goiânia, vamos dizer assim, abrir loteamentos lá não seria uma saída? Seria uma saída também. Existe essa política? Existe, por exemplo, como é que é o plano diretor do município, se é que o município tem esse plano diretor? É o mesmo sistema, por exemplo, que tem nas outras cidades, hoje tem que ser implantado lá. Por exemplo, a empresa para abrir o loteamento vai ter que fazer a infraestrutura. Exatamente. A empresa empreendedora, ela tem a obrigação de implantar a infraestrutura básica, asfalto, água e energia. Essa pergunta eu fiz para o senhor pelo seguinte, quantos moradores, por exemplo, talvez de Goiânia que tem casa lá, tem residência, tem esse percentual, ou quantas pessoas de lá, de Santo Antônio, dependem praticamente do comércio ou então da vida econômica daqui de Goiânia? Então, o grande problema de Santo Antônio de Goiás é que a nossa cidade tem uma característica de cidade dormitório, na qual as pessoas estão na cidade apenas para dormir. E durante o dia elas se deslocam para Goiânia, para Nova Veneza, para uma indústria em Umas ou em Nerópolis. Então, realmente, essa característica é o grande desafio. Nós temos que inverter essa característica e fazer com que a nossa cidade tenha economia própria. Que engraçado. E o detalhe interessante da cidade dormitório, Ulisses, é que a pessoa dorme lá, trabalha em Goiânia, mas faz as compras dele também em Goiânia. Porque se ele levasse o dinheiro para lá, seria ótimo, né? Mas já vai daqui, já vem aqui, compra no supermercado daqui, recebe o pagamento aqui e vai gastar, só vai dormir lá. Quer dizer, o interessante é fazer com que as pessoas invistam também o seu salário no município. Né? Você pega, por exemplo, alguns municípios de Goiás, da região da Grande Goiânia aqui, você pega Trindade, tinha essa característica, e Trindade, pelo que me parece, acabou com essa característica de ser uma cidade dormitório. Hoje, praticamente, o comércio lá é grande, ou seja, há uma vida ativa, econômica e participativa no município. Você pega Senador Canedo também, que tinha essa visão da cidade, acabou também depois com a implantação daquele polo petroquímico na região ali. E Aparecida também, ou seja, depois que se tirou essa ideia de cidade dormitório, parece que houve um crescimento, um desenvolvimento muito maior. Mas eu vou te falar um negócio. Você está começando bem, está começando aqui no Canal Aberto, lógico, conversando sobre Santo Antônio de Goiás, vai participar de outras entrevistas, eu tenho certeza, e esse é o caminho, começar com a divulgação, porque a hora que as pessoas descobrirem que Santo Antônio é tão próximo de Goiânia, que lá ele pode construir uma casa, que pode ter uma qualidade de vida boa, eles vão também fazer o que aconteceu em Trindade, em Goianira, né, e outras cidades do Senador Canedo, eles vão começar a puxar esse fluxo para lá. Indo a população, naturalmente vai o comércio, naturalmente vai o emprego, e Santo Antônio de Goiás, com certeza, vai sair desse anonimato com essa administração nova. Eu te garanto que com esse trabalho, com essa ideia que você tem, com essa juventude que o senhor tem, com certeza o pessoal lá de Santo Antônio de Goiás vai ter uma grande administração. Aliás, no Facebook, um amigo meu escreveu lá embaixo, falou, olha, Santo Antônio de Goiás vai mudar a cara com a administração do Frederico Marques. Quem falou isso foi o Fausto Mendanha, dono do jornal Goiás Adentro. De Itaberaí. De Itaberaí. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando com o prefeito eleito da cidade de Santo Antônio de Goiás, Frederico Marques, e também com o vereador do PSB eleito em Goiânia, Wellington Peixoto, Ulisses A.S. O Wellington falou aqui que o Júnior do Friboi pode ir para o lado do PMDB. Comenta-se na cidade, vários jornalistas acreditam que o Júnior Friboi pode filiar no PSDB. Será que não seria o mesmo caminho do Vanderlan Cardoso e do Henrique Meirelles? Esse PMDB é meio perigoso, não? Se ele for para o PMDB é aquela coisa, ou seja, vai ser abduzido pelas forças aí que nós já sabemos quais são
os grandes líderes dos partidos aí. Até porque o Íris não encerrou carreira, não pendurou a chuteira dele, pelo contrário, cogita-se inclusive que ele seja candidato em 2014 ao governo de Goiás. Maguito Vilela não foi reeleito prefeito de Aparecida de Goiânia, o segundo maior município do estado, com mais de 500 mil habitantes, ou seja, de graça não. Ele tem um projeto muito grande também. E todos nós sabemos que o projeto político do Henrique Meirelles, que foi eleito pelo PSDB, depois deixou para ser presidente do Banco Central e foi para o PMDB, ou seja, acabou sendo, vamos dizer assim, tragado, ou seja, virou a nulidade dentro do partido. E a mesma coisa aconteceu com o Vanderlan também, que passou pelo mesmo processo. Se o Júnior do Friboi for realmente para o PMDB, não pode pensar o contrário, não. Ou seja, o processo vai ser o mesmo, ou seja, de anular sua força política. Que não é tanta também assim. E vou te falar um negócio. Na eleição passada, o grupo do governador Marconi Perillo, que era senador na época, temia Henrique Meirelles. Justamente. Era o candidato que mais temia, os adversários do PMDB, era o Henrique Meirelles. Foi fritadinho da Silva, como diz na gíria, né? Foi parar lá em São Paulo, colocaram o homem lá em São Paulo, no PSD de São Paulo, né? Para ser candidato lá também, não deu nada, e realmente foi totalmente frito o Henrique Meirelles, que fez um excelente trabalho à frente do Banco Central do governo Lula. Foi campeão de voto pelo PSDB, renunciou, foi ser presidente do Banco Central, cometeu o erro de filiar no PMDB e deu no que deu. Onde está o Henrique Meirelles hoje pelo na que política? Parece ali, né, João, foi a falta de maturidade política, ou seja, ele foi tragado pela própria inexperiência política dele, ou seja, não econômica, tanto é que foi presidente de uma das maiores instituições financeiras do mundo, o Bank Boston, foi presidente do Bacen, Banco Central, ou seja, teve uma votação estrondosa, histórica aqui em Goiás pelo PSDB. O problema dele é que a inexperiência política fez com que ele se tornasse uma nulidade política. Se tivesse sido pro PP, teria sido candidato, né? Mas eu quero ouvir a opinião dos nossos convidados aqui. O Wellington Peixoto, você é do PSB. É verdade essa história? O Júnior já foi convidado para filiar no PMDB? Não, saiu isso na imprensa, mas eu não acredito que o Júnior vai deixar o PSB. O PSB foi um dos partidos que mais cresceram esse ano. No Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, é um partido emergente, está crescendo a passos largos. Eu não acredito nessa, não, mas acredito sim numa oposição unida. Como eu falei no início, Júnior ao lado do Íris Rezende. É incontestável que hoje uma das maiores lideranças é o Íris Rezende, não tem como negar isso. Agora não sabemos a vontade dele sair candidato a governo. Ele não falou nada, ele não nega, mas também não afirma que é candidato. Vou fazer uma pergunta para o senhor. O Júnior do Friboi é um empresário sucedido, ou seja, é um mega empresário, um hiper empresário, todos nós sabemos disso, ou seja, não somente ele, a família inteira, não é? É um político, vamos dizer assim, também estreante, até porque não teve nenhum mandato, ou seja, ele como empresário decidiu-se, até a família mesmo em si falou, vamos deixar o Júnior para ser, vamos dizer, político, ele ir para a vida pública, política, não é? Então tem Íris Rezende, que é uma das grandes lideranças políticas do Estado. Tem Marconi Perillo, que é uma das grandes lideranças políticas também do Estado. O senhor acha que o Júnior do Friboi estaria também aí nessa mesma linha desses dois líderes políticos? Eles seriam uma terceira via. Claro que não dá para comparar a Íris Rezende ainda, mas é igual estavam conversando em off sobre a renovação. As pessoas querem uma renovação política. E o Júnior traz esse título de renovação. Eu acredito que seria um ótimo nome, acredito que será um ótimo nome para disputar o governo do nosso estado. Olha, o detalhe é o seguinte, você já viu que quando um carro bate com o outro, é porque os dois querem ficar no mesmo espaço, né? Aí não tem jeito, eles acabam trombando e causam um acidente. Na política da oposição no estado de Goiás hoje, nós temos Júnior do Friboi, tem Vanderlan Cardoso, que até agora é oposição, Íris Rezende, Paulo Garcia, o prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, são todos cotados para ser candidato a governador do estado de Goiás. Como é que você vê, Frederico, essa possibilidade de unir essa oposição? Vai sobrar gente. Como é que ficaria? Com certeza. Cada figura política precisa conquistar e manter o seu espaço. Assim como o Júnior do Friboi tem a sua identidade pelo PSB, que como o Wellington disse, que é um partido emergente, um partido que tem crescido a nível nacional, eu acredito também que o Vanderlan tende a se conservar na sua sigla partidária. Assim como o Íris
tem a sua identificação com o PMDB e o Marconi também com o PSDB. Agora isso é questão de tempo, demanda tempo para que haja esse acerto. Mas aí está a questão, não é muito cacique para pouco índio, não? Exatamente. Mas é interessante para o processo político que o eleitor tenha as opções e que cada opção traga uma inspiração. Aquela pessoa que quer renovação, que busca, aquele eleitor que quer ver a mudança, ele pode encontrar numa sigla partidária ou em outra figura política uma boa opção na eleição. E temos os jovens também do PMDB. Tem Bruno, gente falando o meu irmão, Bruno Peixoto, Daniel, o Samuel Belchior. Então, Daniel todos Vilela, querem seu espaço. Então, eles também são grandes nomes. Agora, essa pergunta para você, Wellington. Você acha que o PMDB tem deixado esse processo de oxigenação dentro do partido? Pelo que eu ouço das lideranças, é o contrário. Eu até aquela coisa, a gente não pode falar, jornalista não pode falar, porque o autor fala para você, ó, pelo amor de Deus, não fala. Não fale. Mas o João Silvestre é a prova disso, cabal disso. Né? É a fonte fala, ó, não fala isso não, mas nossa senhora, esse fulano de tal é ruim, é difícil, não deixa o meu partido crescer, ele não deixa que eu possa crescer também com o partido, fica impedindo esse crescimento e tudo. Então acontece demais isso. O João é prova disso, porque nem sempre o jornalista fala, porque às vezes não é autorizado pela própria fonte. Mas no PMDB parece que ocorre isso. A coisa está tão complicada para o lado do PMDB agora, em termos de disputa, porque nós tivemos esse acordo para eleger o prefeito de Goiânia. O PMDB está cobrando agora o apoio do PT para 2014. Sandro Mabel tem puxado aí, né, essa conversa. No começo, ele queria que fosse comprometido, e o PMDB quer lançar o candidato, o PT assanhou também, quer lançar um candidato, fala no Antônio Gomides, fala no Paulo Garcia, quer dizer, tem muita gente querendo ser candidato e nós vamos ter assunto aqui para conversar durante 1 ano e meio aqui no programa Canal Aberto, porque essa decisão só vai decidir mesmo no mês de julho, né, março de 2014, que vão fechar as coligações. Até lá muita coisa pode acontecer. Já me falaram, uma pessoa até que entende muito de política, uma fonte que eu também não posso dizer, que estão apostando que nós não teremos nem Iris Rezende, nem Marconi, nem Antônio Gomides, nem Paulo Garcia. Nós teremos Vanderlan Cardoso disputando com o Júnior do Friboi o governo do Estado na próxima eleição. Possibilidade tem, em política tudo é possível, né, Frederico? Sem dúvida, ainda é muito prematuro para que a gente possa fazer uma avaliação concreta. Certo. O Vanderlan teve por um período no PMDB, hoje ele busca espaço e precisa realmente, né, ter o seu momento, assim como o Júnior do Friboi busca um momento também, um momento político. Eu acredito que a política, ela é de momento. Então, é muito cedo ainda, é muito prematuro para que a gente faça qualquer tipo de conclusão. Tá certo. Ainda pode haver muitas alterações. Tá certo. Olha, eu espero contar com vocês aqui em outros programas para a gente falar mais de política, né? Foi muito bom conversar com você, Frederico, prefeito eleito de Santo Antônio de Goiás, com o Wellington Peixoto, vereador, com certeza. Nós vamos convidá-los para vir outras vezes aqui no programa Canal Aberto. Infelizmente, chegamos aí ao final do programa. Deixa a sua mensagem rapidinho aí para os seus eleitores lá de Santo Antônio. Olha, eu quero agradecer, né, a toda a equipe de apoio, a todos os coordenadores, a todas as pessoas que se empenharam na nossa campanha, que dedicaram a todos os cabos eleitorais, a todas as famílias que nos receberam. E em especial quero agradecer também a todas as crianças que abraçaram e que ajudaram a levar o nome Frederico por todas as famílias, por todas as ruas da nossa cidade. E em nome do João Pedro, agradecer também a todos os coordenadores da nossa campanha, em especial o Lucas Fortuna, que foi um grande companheiro, esteve coordenando a nossa campanha e infelizmente nós tivemos essa infelicidade. Mas um abraço a todas as pessoas, a toda a comunidade santo-antoniense. Tá certo. Wellington, tá aí a oportunidade para você agradecer os seus 5.358 votos de Goiânia. Fique à vontade. Obrigado a vocês, goianienses, que acreditaram em nossos projetos e votaram em nosso nome, acreditaram na renovação política. Muito obrigado por vocês terem acreditado que possamos sim, a partir de janeiro, trabalhar em prol da nossa cidade.
A partir de 1º de janeiro estaremos no nosso gabinete atendendo, trabalhando ponto para servir a nossa população. E já pedimos à Câmara Municipal para que a porta do nosso gabinete fosse retirada, porque acreditamos que não possa haver barreiras entre o político e o eleitor. Se vocês forem na Câmara, serão bem atendidos, pode contar com o nosso empenho e com o nosso serviço. Ulisses A.S., boa noite. Boa noite, João Silvestre, boa noite para o prefeito eleito, Frederico Marques, prefeito de Santo Antônio de Goiás, e também para o Wellington Peixoto, que é vereador eleito em Goiânia, né, e boas gestões para vocês. Tá certo. Quero agradecer ali o Edson, que veio acompanhando o vereador Wellington Peixoto, meu amigo, meu irmão João Pedro, ex-presidente da Associação dos Cronistas Esportivos, assessorando aqui o prefeito Frederico Marques de Santo Antônio de Goiás. O nosso muito boa noite a toda a comunidade de Santo Antônio Descoberto. E na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui às 22h30 com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite. Boa noite.